Olá, bem-vindos ao nosso, ao melhor, ao meu, ao seu, ao nosso Umbrella Cast. A gente está aqui hoje super animados para falar, eu e Stephanie, com um convidado muito especial. Eu vou começar o episódio de hoje falando um pouquinho sobre o tema e já eu vou apresentar você. Reconhecida por sua complexidade, controvérsia e dificuldade de definição, a sexualidade é alvo de tabus, simplificações que a limitam ao âmbito de genitalidade. Mesmo nos dias atuais, o debate em torno da sexualidade frequentemente se depara com questões morais, religiosas, teóricas, o que mantém essa temática como fonte de polêmicas. Você acha também? No entanto, a sexualidade continua sendo fundamental para a compreensão do comportamento humano. Nesse sentido, esse termo é conceituado como um aspecto pulsional do comportamento humano, não se restringindo apenas ao campo da genitalidade. Tanta palavra difícil, né? Mas você vai entender. Olha só, o tema do episódio de hoje é o 12º episódio da 2ª temporada do Umbrella Cast, Sexualidade na Contemporaneidade. Então, você que está aí, fica com a gente, escuta até o final, hein? Que vai ser super interessante. E vamos lá, né? Esse episódio é para pais, mães, cuidadores. A gente também indica para adolescentes e nossos pares, psicanalistas, psicólogos, que queiram entender um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Para responder a essa e tantas outras perguntas, eu passo a bola para Gabriel Caixeta. Gabriel, eu vou agora falar um pouquinho sobre ele, mas é um prazer te conhecer presencialmente, estar aqui com você no nosso Umbrella Cast e te receber. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Luciana. Obrigado pelo convite. Eu vou deixar o especial aí só por sua conta, tá? Vou ficar só com o Gabriel. O convidado especial fica por você, tá? Pra gente Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Vai ser ótimo estar aqui hoje conversando com É vocês. isso aí. E nós temos nada mais, nada menos que a Stephanie conosco. E aí, tudo bem? Tudo bem, muito animada. Acho que o nosso público vai dizer o quanto que é especial, sim, Gabriel. É incrível te ouvir. Tenho certeza que esse papo aqui vai ser bem esclarecedor e, ao mesmo tempo, intrigante. Sim, olha lá, tá vendo? Não fui eu. É muita expectativa em cima de mim, gente. É sim, vai ter que lidar com isso. Gente, Gabriel Caixeta é psicólogo, psicanalista de orientação lacaniana, mestre em psicologia na linha de pesquisa em psicanálise na UFMG, onde escreveu a dissertação Eternizar a Adolescência, Impasses quanto ao tornar-se adulto. É professor e coordenador de cursos de formação em psicanálise, pesquisador dos temas adolescência, corpo, gênero, sexualidade e sintomas contemporâneos. Faz sua clínica em Minas Gerais e aqui em São Paulo. Vamos lá. A gente pode começar com uma citação do Freud. Eu gosto sempre, nosso super atual Freud, né? Freud acreditava que a sexualidade humana é uma força motivadora, poderosa, presente em todos os indivíduos desde o nascimento, e que não se limita apenas à satisfação genital, mas envolve uma ampla gama de desejos e expressões que podem se manifestar de maneira diferente em cada indivíduo. Nos tempos atuais, podemos dizer que a influência de Freud pode ser vista na valorização da importância da sexualidade como uma parte fundamental da identidade do sujeito e a importância do inconsciente e dos processos psíquicos da sexualidade. Vamos lá. O que é sexualidade na perspectiva psicanalítica da contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje? Eu tenho que responder isso antes do podcast acabar? Porque, assim, essa pergunta é de um curso de pelo menos uns 5 anos que a gente vai ficar aqui conversando. Fala do curso um pouco. Gostei. Porque, assim, né? É amplo, né? É só os mais de 120 anos que a psicanálise tem, né? Estudando, tentando explicar o que é sexualidade, né? Uhum. Mas é isso. Eu achei interessante essa citação que você traz do Freud, né? Porque quando a gente lê essa citação, a pergunta que me vem é por que quando se fala em sexualidade hoje, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do sexo?
Sendo que o que o Freud está dizendo aí é que não se restringe a isso. Verdade. Essa é uma questão para mim, assim, né? Por que o povo fala que a psicanálise é só sexo? Por que o povo fala que a psicanálise é só pênis e vagina? Né? Quando nem o próprio Freud trata por essa via. Né? Embora ele se sirva, né, dos órgãos, da anatomia, para dizer muita coisa. Mas o tempo todo o que ele está dizendo é que o negócio vai além disso. Né? Bom, mas em resumo, o que é sexualidade? Freud vai dizer para a gente que é uma energia, né, que é o que ele chama de energia pulsional, né, que tem a ver com uma energia libidinal, né, que, né, a gente trata aí a libido, aí sim relacionada ao sexo, mas é uma energia que demanda, que pede satisfação. A libido, quando ela está alta, o sujeito, no ato sexual, vai satisfazer a sua libido. Né? Então, para a psicanálise, a sexualidade diz respeito de toda essa energia, né, que busca algum tipo de satisfação. E o que é essa satisfação? É esvaziar essa tensão de energia psíquica, né, que a gente tem. Né? Então, por exemplo, você está com fome, né, e aí você precisa comer. Por que você precisa comer a comida? Para sobreviver. Sim. Né? Mas por que para sobreviver você precisa comer lasanha? Por que para sobreviver você precisa comer pizza? Ou, no meu caso, por que para sobreviver eu preciso ir lá no Starbucks e tomar 300 cafés? Sim. Isso aí, né, não diz a sobrevivência. Isso diz de algo que demanda uma satisfação a partir de um objeto específico. Né? E esse objeto, o Freud vai dizer que é qualquer coisa. Né? Mas isso também é sexualidade. Né? Isso também tem a ver com a questão sexual, com a questão da pulsão sexual. Né? Porque é essa energia, né, que busca uma satisfação. Né? Agora, as expressões que essa energia toma, ela vai variar em determinadas culturas, em determinados momentos, em determinadas épocas. Né? Então, se a gente vai dizer, né, por exemplo, de uma pessoa que tem algum tipo de compulsão, né, alimentar. A compulsão alimentar tem uma relação com isso que é da ordem sexual, que isso que é da ordem da sexualidade. Né? As dependências, não vamos chamar de dependência, né, Gabriel? Vamos pegar mais leve. Né? Essa nossa tendência a precisar ser amado a todo custo nos relacionamentos. Né? Às vezes não tem nada a ver com sexo. Né? Tem a ver com você falar assim, Steph, você está tão bonita, Luciana, você está tão bonita. É escutar, né, esses elogios. Isso tem a ver com a sexualidade. Então, sexualidade para a psicanálise, né, é essa energia que precisa encontrar uma forma de satisfação. Resumidamente, a gente poderia dizer que é isso. Né, e que determinadas épocas, determinadas culturas, determinado momento da vida da gente, isso tem uma manifestação específica. Né, a partir da nossa relação com a cultura, né? Simplificou, hein? Me ajudou a entender. É nessas simplificações que a gente corre o risco, né? Porque a gente simplifica demais e às vezes o povo entende. Mas eu acho que é isso. Se a gente também não entender, Lacan é famoso por não ser entendido por muitos, né? Alto lá. Ai, pronto, vou levar bronca. Eu ia falar isso. Simplificou porque ele não pegou e colocou isso dentro do Sim. grafo do desejo. Porque daí a história é outra, Dá um quadro completamente aqui. outra. Dá um quadro aqui. Eu fui em uma aula do Christian Dunker na USP, em que ele convidou um professor da faculdade de matemática para ajudá-lo a explicar o grafo do desejo. Vocês não têm noção. Eu já tinha, acho que uns 4, 5 anos ali de percurso de estudo da psicanálise, e eu saí de lá, assim, me sentindo com tico e teco, assim. Eu falei, Cristo, como é que eu vou entender essa coisa? E ele é, assim, muito bom para explicar, né? Mas eu vou escutando isso, porque o que o Gabriel vai falando é dessa dinâmica pulsional, que vai buscando a satisfação, né? E pensando, então, como você traz no começo, na contemporaneidade, tem um livro muito bom, chama Tempos Compulsivos, a Sandra alguma coisa, deixou aqui na referência, mas que vai dizendo disso, o quanto que a gente vai, então, desenfreadamente tentando dar conta desse mal-estar, dar conta, né, dessa coisa que fica ali
buscando, então, um destino para essa pulsão, né? E aí, quando a gente fala, então, da sexualidade e do encontro sexual, acho que tem aí muito para a gente pensar, então, né? Quais são essas buscas e o que a gente vai encontrando, então, e o que também se torna, talvez, às vezes, uma busca compulsiva, desenfreada, né? Sim. Tem um desenho, eu e meus desenhos, que eu gosto muito de fazer quando eu tenho um quadro, que é o seguinte. Vamos colocar, né, uma bolinha central, assim, né, que é a libido, que a gente vai chamar de libido. Por cima dessa bolinha, né, a gente vai fazer uma bola maior. E a gente vai colocar pulsão, né? Então, a gente tem a libido, é uma energia que, em movimento, o Freud chama de pulsão. Sexualidade seria uma bola maior que engloba essas duas bolas, que é por onde a pulsão vai se deslocar buscando uma satisfação. Então, a gente tem libido, pulsão, sexualidade. São 3 palavras que a gente usa na psicanálise que, no final das contas, a gente está dizendo quase que da mesma coisa, né? A gente está lendo a mesma coisa, só que a partir dessa perspectiva, né? A libido é essa energia central. A pulsão é essa energia em movimento. E a sexualidade é tudo isso que engloba essa energia e que busca uma satisfação. Maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Caraca, é isso aí. Simplificando muito. Simplificando muito, mas fazendo Mas se é tão possível. simples assim, por que tá dando tanto trabalho, né? Você sabe que falar mal dos outros é pecado, mas nem por isso deixa a gente falar. Ó, eu vou agora fazer mais uma pergunta aqui. Só que antes eu vou citar agora o nosso mestre Lacan, hein? Jacques Lacan, para entender melhor a sexualidade atualmente, com base nas contribuições de Lacan, é preciso considerar a interação complexa entre a dimensão biológica, social, simbólica e psíquica, e que está sujeita a interpretações e construções simbólicas, e que a compreensão da própria sexualidade é influenciada pela linguagem e pela estrutura do inconsciente. Portanto, é importante considerar as dimensões simbólicas e subjetivas da sexualidade ao explorar o tema nos tempos atuais. E aí vai a pergunta: quais são os principais tabus e reduções associados à sexualidade na sociedade contemporânea? Ainda bem que essa foi a pergunta, porque se tivesse feito a pergunta para eu poder explicar tudo isso que você leu do Lacan, eu falar assim, então me presta aqui. Deixa eu pesquisar no Google. Manda pro chat GPT. Assim, eu vou fazer o... Fale livremente sobre isso. Porque vai ter que ser. Vai ter que ser. Assim, vamos fazer uma sessão de análise aqui agora. O seminário 4 e 5 ficou lá em casa. Mas, ó, eu gostei do que você também. fala, lembrando aqui, estava assistindo a aula que eu não participei, né, do teu curso Eternizar. Bom que a gente fala dela na aula e ela não aparece, né? Gente? Por isso que a gente não pode elogiar o povo nas aulas. Mas foi uma boa causa. Eternizar a adolescência, gente. Um curso do Gabriel Cacheta, a gente super recomenda para vocês. Estão começando a clínica, estão querendo entender um pouco mais sobre esse percurso da adolescência, né? E o Eternizar a Adolescência não fala só do período adolescente, fala de uma amplidão do que é esse, obviamente, eternizar o que se é adolescente, né? Mas fazer furo, fala um pouco do fazer furo. Opa, calma, não tem sentido. Fazer furo aonde? Você quer fazer furo aonde? Vamos lá. Vamos, né, pensar o seguinte. O que é o furo para a psicanálise de orientação lacaniana? Né? É tudo aquilo que impõe um certo limite, um certo não todo ao que é tudo. Né? Então, quando a gente fura alguma coisa, a gente está fazendo um buraco, está fazendo um rasgo, ou seja, aquilo não é mais completo. Né? Aquilo não tem todo sentido. Então, quando a gente fala, é um furo no sentido. Né? Tem algo que escapa ao sentido, né? A isso que é simbólico, a isso que a cultura nos apresenta. Né? Vai sempre haver um furo. Né? E, né, o Lacan vai dizer uma frase muito, né, enigmática, que eu fiquei 2 anos estudando essa frase para começar a entender, que eu não entendi tudo. Estou pesquisando isso ainda. Que na adolescência a sexualidade faz furo no real.
O que o Lacan quer dizer com isso? Não sei, não perguntei para ele. Mas o que eu acho que o Lacan está querendo dizer com isso? Para o Lacan existe uma dimensão, né, ou melhor, né, uma coisa que ele chama de real, que é a pura desorganização, né? E o real para o Lacan não é essa realidade dos nossos dias, né? O real é tudo aquilo que escapa ao sentido, né? Tudo aquilo que escapa à nossa capacidade de explicar e de compreender. Quando você, né, vou trazer um exemplo às vezes até pesado, mas uma mulher que tem uma relação, que sempre desejou ser mãe, e ela perde o seu filho antes de nascer, num aborto espontâneo. Há um encontro ali com o real, que é algo que surge completamente sem sentido, que não tem nenhuma explicação e que tira o sujeito do seu eixo, do qual ele não tem nenhum recurso para explicar. Porque se você pega uma pessoa que passa por isso e fala, foi porque Deus quis, que ela vai querer dar um soco na sua cara. Na adolescência, o sujeito ele vem, é uma criança, né? Na pandemia a gente viveu isso, né? Sim. Os meninos saíram da escola crianças e voltaram adolescentes. Verdade. Né? Então, como é que a criança, né, expressa, né, a sexualidade, né? O que está em jogo na infância? É uma descoberta, né? É onde a criança ali, né, tá às voltas com de onde eu vim, qual que é a diferença entre o menino e a menina, por que o menino, né? Por que eu tenho esse negócio no meio das pernas que é o fazedor de xixi e ela não tem, mas o dela vai crescer? Cadê o da mamãe? Cadê o do cachorro? Cadê o do trem? A criança está ali numa pesquisa, né? E para tudo que a criança vai investigar, ela tem algumas respostas, que são as fantasias infantis. Então ela olha uma menina, a menina não tem o pênis, o que a criança vai responder? Vai crescer, né? A criança se pergunta de onde vêm os bebês. Se você disser que vem da cegonha, embora eu ache isso ridículo, mas se você disser, durante um tempo ela vai até acreditar. Pode até ser que Você acha ridículo, mas ficou muito tempo, eu diria século, né? Praticamente, para poder dizer aquilo que não sabia dizer também. Não estou passando a mão na cabeça, não. Mas era o possível, né? Assim, eu acho ridículo, mas a gente faz o que a gente dá conta, Exatamente. Né? Porque é isso, né? Ficou muito tempo a gente dizendo que as crianças vinham da cegonha. Aí a gente tem um monte de mulher que, quando foi casar, não sabia nada sobre a sexualidade, Sim. não sabia nada sobre o seu corpo e que tiveram verdadeiros traumas com relação à maternidade. Né? É o que a gente dá conta, mas não é porque o que a gente dá conta nos livra dos traumas, né? Sim. Então, assim, a criança vai acreditar. Né? Todas as perguntas infantis, elas têm lá algumas fantasias que respondem a isso, que apaziguam um pouco. Né? Quando essa criança entra na puberdade, porque para a psicanálise a adolescência, né, não é um termo psicanalítico. Né? A psicanálise pega esse termo para trabalhar com ele como uma resposta, como uma forma de operar no mundo. Né? Então, quando a criança entra na puberdade, que aí a puberdade é um conceito que a psicanálise, né, estuda, o que acontece? Tem uma série de transformações. O corpo muda, começa a sair sangue onde nunca saiu, começa a aparecer pelo onde nunca teve, começa a crescer partes do corpo que, né, ninguém está preparado. O que eu vou fazer com isso, desse tamanho aqui no meu peito? Né? Meu negócio me dá as pernas aqui, está num tamanho que não devia estar, porque eu acordo com isso aqui tudo molhado. Todas essas transformações no corpo do adolescente, né, na puberdade, elas são enigmáticas. Né? Não tem nada, a princípio, que responda para um adolescente o que é aquilo que está acontecendo. Por mais que hoje em dia, né, isso esteja aí dito o tempo todo, experimentar isso, dizer, não, eu sei que isso está acontecendo porque eu sou adolescente. Isso não necessariamente diz alguma coisa. Isso não necessariamente deixa de provocar alguma angústia nesse adolescente. Então, quando o Lacan vai dizer que a sexualidade faz um furo no real, o que o Lacan está dizendo é que a sexualidade é o que faz com que esse real
ele apareça de uma maneira mais suportável, mais possível. Porque se não tem ali a sexualidade por onde o sujeito vai, né? Deslocar a pulsão, né? Circular a pulsão para se satisfazer, onde ele, o adolescente não vai ter uma experimentação, né? Com relação ao parceiro amoroso, essas coisas. Isso que a gente chama de real da puberdade fica insuportável. Não que dá conta de lidar com isso. Ainda mais adolescente, né? Que na puberdade, que as coisas não crescem nada harmônico, né? Gente, a menina na puberdade costuma ser muito estranho, né? Porque aí é uma coisa maior que a outra, né? Não é. E é interessante que se a gente escuta na clínica, a gente vai ver que é esse o momento que marca diversos traumas para o sujeito. Né? Geralmente a gente escuta isso na clínica. Ah, quando eu era adolescente, eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. E isso me marcou. Foi porque na adolescência, né, aconteceu alguma coisa errada? Não, isso já vem antes. Mas na adolescência tem alguma coisa nova que aparece e que captura a atenção, e do qual o sujeito não consegue esquecer. Diferente de uma cena traumática infantil, de um impasse infantil que a gente esquece. Na adolescência, não. Tem um novo que surge ali, que é traumático, o sujeito fica capturado. Por quê? Na adolescência, o sujeito está na relação com o outro. Né? É ele colocado na cultura. É ele colocado entre os pares. Então, tudo o que acontece ali é mais, né, é mais intenso, digamos assim. Sim. Mas eu achei que você conseguiu percorrer uma forma do pensar, para quem estiver nos escutando agora, de uma forma super clara. Né? Porque a gente vem falando nos episódios muito do que é essa adolescência, que é você fazer o luto da criança que já se foi, que você não é mais, e olhar para um adulto que você ainda não é. Né? Você não é, que você não sabe como é ser, né? Porque ser adulto ninguém sabe, né, gente? Inclusive, quando a gente vai brigar com o adolescente, assim, isso não é coisa de adulto. Mas ninguém sabe o que é coisa de adulto. Já foi o tempo que ser adulto era trabalhar e pagar a conta. Sim. Hoje em dia, adolescente faz isso. E nem por isso eles são adultos. O que é ser adulto? Essa é uma resposta que ninguém tem. Por mais que o máximo que a gente vai transmitir, né, para os adolescentes são algumas coordenadas na vida do que se espera de uma pessoa adulta. Mas o que a gente espera de uma pessoa adulta não necessariamente faz dela ser adulta. Sim. O negócio também é muito complicado. Você sabe o que é ser adulta, Luciana? Eu deveria saber, né? Deveria? Eu pago o boleto, né? Tô aqui dizendo, ou melhor, escutando tudo que você está falando. E você acha que eu sei? Então, e dizendo para mim mesma, eu já escutei de várias formas tudo isso e ainda estou aprendendo, né? Então, eu acho que ser adulto é um eterno aprendizado do que ainda não se é. E a gente não sabe o que a gente vai se transformando na vida, né? Porque a gente se transforma o tempo todo, só isso que a gente sabe. E que um dia isso vai ter um fim, né? Que é a finitude, né? Te dar uma frase curta dessas que emblemáticas da psicanálise de orientação lacaniana. Adoro. Ser adulto diz respeito a assumir uma posição ética e responsável quanto ao próprio gozo. Se implicar, né? Frase curta. Essa que você tatua assim no corpo, se você quiser. Agora vai conseguir chegar nesse lugar. Bancar, né? Vai conseguir. Tem E ainda sem 40 análise, anos de né? análise. Então, assim, beleza. Você pensa numa pessoa que tá ali na sua análise, olhando para essas questões, mas... Então, a gente tem um monte de gente aí só, né, sendo barata, de um lado para o outro, mas que não sabe muito bem o que está acontecendo, né? E, aliás, muitas vezes refém dos seus sintomas, né? E pior, acho que refém do gozo também, né? Porque é aquilo que você não consegue dimensionar. O que eu fiquei pensando aqui, né, na adolescência, né? E nessa questão da sexualidade, dessa descoberta sexual, como você trouxe, né? A gente está pensando nisso há mais de 100 anos, né? Mas eu acho que de tempos em tempos a gente pode marcar
essa fase da adolescência como aquela em que os sujeitos, e também pensando ali no coletivo, né, no cultural, em que eles imprimem marcas na cultura, né, sobre a sexualidade. Eu acho que é justamente a adolescência que vai trazendo esses grandes marcos, né, do que se torna, talvez, mais... Não sei se é permitido, mas passível de explorar, sabe? Deu para formular um pensamento sobre isso? Estou aqui pensando que quando você foi dizendo, eu fiquei, né, recorrendo assim a algumas lembranças, né? E me perguntei assim, tá, o que a adolescência contemporânea escancara para aqueles que se dizem adultos? E por que a adolescência contemporânea às vezes beira ao insuportável para quem não é teoricamente adolescente? Para os pais, educadores, né? Para os psicólogos, né? Porque o povo fica louco com os adolescentes. Porque o que o adolescente, de alguma maneira, ensina pra gente é que a gente não sabe nada. Pois é verdade. Porque o que o adolescente atual, né, vive, aponta, é escancarar que nenhuma das balizas simbólicas que a gente tinha até então servem para muita coisa. Óbvio que não são todos, né? Mas grande parte. Porque chega um adolescente para você e diz assim, mãe, tudo bem? Eu sou bissexual. Né? Vamos tocar nessa questão, né, da orientação sexual e do gênero, sim. que é uma coisa que está aí para todo Ótimo. mundo, né? Acho que a gente não pode falar de sexualidade na psicanálise, né? Essa coisa abstrata, a gente precisa tocar no que No está. real, né? exato. Ah, mãe, eu sou bi. Ah, mãe, eu sou pansexual. Ah, mãe, eu não sou nada. Eu sou agênero. Né? Ou, ah, mãe, eu sou andrógeno, ou eu sou gênero fluido. Hoje em dia tem nome para tudo, né, gente? O que um pai e uma mãe dessa vai fazer? O que um professor vai fazer? Eles escancaram uma verdadeira dimensão de um não saber pra gente. Perfeito. E é isso o que torna lidar com os adolescentes algo insuportável. Porque você dizer para o adolescente que ele precisa se apaixonar e que ele precisa casar e ter filhos, ele vai rir da sua cara. Se você dizer para o adolescente que ele tem que usar calça jeans e camiseta da Oakley, alguns vão rir da sua cara. Porque muitas vezes o adolescente quer usar cropped. Não tem nem barriga para usar cropped, mas tá lá querendo usar cropped. Quer usar uma calça pantalona. E aí chega em casa com uma calça pantalona e um cropped. Reagiu para a vida, né? Coloquei um cropped e reagi para a vida, né? O que uma mãe vai fazer com isso? Porque antigamente, assim, não sou pessoa nova, né, gente? Mas na minha época, né? Sou pessoa mais nova. A rebeldia adolescente era usar camiseta de rock, né? Era usar aquelas roupas de heavy metal, pintar o cabelo com papel crepom, de roxo, Sim. e no máximo pintar unha de preto e colocar umas correntes. Isso era, na minha época, eu lembro que os adolescentes que a gente olhava assim, que eram os revoltados, vamos dizer assim, era essa galera. Um outro que aparecia, né, além disso. Hoje não. Estava andando aqui na Paulista hoje e falei, gente, os adolescentes que usam heavy metal é a galera que realmente gosta do rock, não está ali para provocar ninguém. Agora, a gente vê, né, eu falo que São Paulo e a Paulista é uma verdadeira escola de diversidade. Né? Eu andando por ali, aí eu tô vendo uma pessoa andar na minha frente. Aí eu parei, fiquei olhando, pensando assim, realmente isso deixa o ser humano confuso. Nós, seres humanos que precisamos entender tudo, a gente fica perdido. Porque era um sujeito que estava com o cabelo muito bonito, cacheado, muito bem cuidado, magrinho, que estava usando um casaquinho de crochê, até lá embaixo, uma cintura fininha. Eu olhava assim, gente, que moça legal. Aí, de repente, eu vi a perna com cabeluda. Aí eu olhei assim,
Tá, tudo bem. Aí eu, não é rápido, eu fiquei curioso. Eu vi, era um rapaz, teoricamente, um rapaz. E aí eu olhei assim, o máximo isso, né? O sujeito se autorizar, né, a isso. Falei, cara, que fantástico. E eu vi as pessoas olhando, né? Mas não era o olhar que eu tava ali, de assim, cara, deixa eu ver isso aqui. Que exótico, que diferente. interessante, né? Não é nem exótico, é de assim, que bacana, Que legal. né? Tá, entendi. E as pessoas estavam olhando como se fosse uma alegoria. Sim, que exótico. Que Aí exótico. sim, tá. E eu falei assim, é isso. E era um adolescente. Devia ter lá seus 15, 16 anos. Isso beira o insuportável para muita gente. Porque você vê uma figura dessa, você não consegue explicar. Sim. Né? Você não consegue determinar. É uma mulher ou um homem? Então, inclusive isso, a adolescência marca para gente que o que a gente tinha do que é ser um homem e o que é ser uma mulher caiu por terra. Inclusive na forma de se apresentar para o outro social. Sim. Então, as coisas vão ficando mais difíceis, principalmente para a gente, né? Para aqueles que acham que tem que saber tudo. Que é o tal do adulto, né? Que acha que sabe tudo. E não sabe nada. E não sabe nada. Nossa, eu fiz aqui várias associações. Pensei assim, no livro Mal-Estar na Contemporaneidade, o Joel Birman, ele faz uma leitura, né, das histéricas, sendo essas que denunciam, então, o que estava acontecendo na sociedade e que os sintomas, eles vinham dessa forma muito teatrais, né? E, às vezes, tinha aquela coisa de... Parecia que estava incorporando um espírito, né? E tinha as paralisias. Como elas trazendo essa possibilidade de dar a palavra, de alguma forma, através do sintoma no corpo, né? Da infanticida, da parricida, daquela mulher que não ia ficar subjugada, né, ao patriarcado. Isso naquela época. E aí ele traz para o contemporâneo falando sobre a fibromialgia, falando sobre as anorexias, de novo, né, trazendo para o corpo. E aí a gente já pensou, acho que lá no próprio seminário do Gabriel, a adolescência como um sintoma, né? Sim. E aí eu fiquei, né, agora depois dessa baita associação que ele trouxe, trazendo essa questão de, olha só como tem que ficar a imagem e tem que ser também muito no corpo, né? Isso, essa coisa do meu corpo, minhas regras, talvez, né? Que a gente vem vendo cada vez mais. E o que, então, acho que a pergunta é... A pergunta não, né? A conclusão, assim, para a gente continuar o debate é: o que, então, se faz sintoma na adolescência que diz que é como uma resposta, né, a algo que precisa, que fica velado ali no social? Porque se lá atrás, então, o que ficava era a questão das mulheres e do patriarcado, o que a gente tem hoje que faz com que surjam, então, essas novas respostas, né? Porque acho que são caminhos diferentes que a gente pode percorrer. Acho que um é esse, a gente pensar a sexualidade e a descoberta, né, do sexual a partir do outro e também das questões de gênero em si, no seu próprio corpo, né? E a outra é pensar isso, né, no social, no cultural, né? Acho que não tem como a gente separar as duas coisas, elas vão caminhando juntas. Mas o que você associou aí a partir dessa... Não, eu até já falei assim, ela leu a pergunta que eu fiz aqui, que eu vou fazer. Eu li mesmo, mas eu não lembrava. Era para ser segredo. Olha, eu vou falar uma outra frase do Lacan. O desejo sexual é o desejo do outro. Como a psicanálise aborda a influência da cultura e da sociedade na construção da identidade sexual. Pensando aí no que vocês dois estão elaborando, né? E na contemporaneidade, né? Esse ser que não é nem homem, nem mulher, né? É um corpo na Paulista que chama atenção pela beleza, né? Pelo seu adereço, né? Um crochê, os pelos, o cabelo, o cacho, o vento, né? Os olhares, e a gente vai permeando a cultura,
A Paulista, o entorno, né? Stephanie falou uma coisa aí, né, que me chamou a atenção e que eu acho que é importante a gente demarcar, né? O que é da adolescência que denuncia alguma coisa a partir do corpo e o que é do discurso histérico que faz uma denúncia, né, no âmbito social. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, foi minha orientadora de mestrado, Márcia Rosa. Estou te devendo, acabei de lembrar disso. Não precisa me olhar com essa cara de julgadora. Estou fazendo meu papel. Acabei de lembrar que eu estou te devendo uma coisa. Que escreveu um livro, né, que é Por Onde Andam as Histéricas de Outrora. Né? E ela escreve esse livro a partir de uma tese de pós-doc dela. Pós-doc. Mais um pós-doc que ela fez, porque é o meu que tem pós-doc. Em que ela vai desdobrar uma frase do Lacan, em que ele diz assim: eu não acredito mais em minhas histéricas. Então ela vai se perguntar: onde estão as histéricas? As histéricas freudianas. Né? Não vou contar o livro aqui, mas ela vai fazer todo um percurso aonde ela aponta para a gente, em determinado momento, que a gente consegue localizar isso que é do discurso histérico, né, nesses movimentos sociais que fazem uma denúncia, né, a um certo saber universal. O feminismo, né? Tem uma... Agora me falta a memória aqui agora, mas teve uma manifestação das mulheres que elas usavam uma palavra, uma sigla específica para denunciar alguma coisa acho que do abuso, né? Não me recordo aqui, mas que elas pintavam o corpo. Né? Elas tinham uma coisa com o corpo em jogo. Então havia ali uma denúncia, alguma coisa. Havia um endereçamento. Né? Quando a gente vai pensar isso na puberdade, a gente vai sempre pensar no caso a caso, né? A gente nunca vai generalizar, universalizar a adolescência, porque se a gente universaliza a adolescência, a gente está no campo da psicologia do desenvolvimento. E não é essa a proposta. Né? Então, se a gente vai pensar na adolescência, né, sempre no caso a caso, mas a gente precisa entender assim, o que a adolescência denuncia? Né? Bom, ela denuncia que essas coordenadas simbólicas, né, estão cada vez menos consistentes. Né? Mas ela não necessariamente faz uma denúncia para botar abaixo a autoridade do outro. Ela encarna isso no próprio corpo, no âmbito da experimentação. Há aqueles adolescentes que encarnam isso e interessam isso ao outro. Né? Desautorizar o outro, pai, mãe, seja lá quem for. Outros não. Esse sujeito da Paulista, né, ele não estava nem um pouco preocupado com quem estava olhando. Mas nem um pouco. Né? Então não tinha uma denúncia. Né? O sujeito que se autoriza. E aí é uma outra frase do Lacan, né? O ser sexuado é aquele que se autoriza de si mesmo e por mais alguns outros. Né? Então o sujeito estava se autorizando a ocupar esse corpo e fazer um uso desse corpo. Né? A partir do que é dele. Qual que é o nome daquilo? Quem vai dar é ele. Em algum momento, ele pode estar ali colado nesse discurso, né, LGBTQIA+, e que tem cada vez mais letra. Ok, a gente precisa do outro. A gente não vive sem o outro. Né? Mas quem vai nomear esse corpo? O que ele faz desse corpo? Cabe a ele. Eu acho que essa é toda a diferença do psicanalista. Né? Porque o sujeito chega pra gente e a gente não sai nomeando ninguém. A gente quer saber assim, tá, e isso aí pra você é o quê? Né? E aí, se a gente tem a adolescência, né, esse sujeito ele vai encarnar, ele vai experimentar no corpo todas essas mudanças. Né? E aí marca uma diferença da adolescência contemporânea. Porque, de fato, alguma coisa mudou. Né? A cultura é outra. Né? A gente vive hoje o que a psicanálise chama de queda do simbólico, né? Do declínio do viril. Né? E isso tem, né, as suas marcas. Uma das consequências disso, e a gente não vai lutar contra isso, é do tipo aceita que dói menos, você que lute com isso. O que a gente faz é acompanhar essas mudanças. Né? Uma das consequências disso é que
o ser homem, esse imaginário em torno do papel social do homem e da mulher, né? Do que um homem pode usar, o que uma mulher usa, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, isso está por terra. E esse adolescente hoje é aquele que se constitui num momento, né, em que a linguagem já não consegue responder o que é ser homem e o que é ser mulher. Não dá mais conta. No máximo, ela oferta para a gente alguns semblantes. Algumas coisas que parecem ser, mas que não dizem muita coisa. Né? Então, esse adolescente vai encarnar isso. Ele se constitui nesse momento do mundo. E não adianta a gente querer dizer nada. Alguns adolescentes vão militar. Porque isso também é uma marca, né, desse momento da adolescência. É esse momento onde o sujeito começa a constituir, né, os seus ideais e ele começa a verificar o seu lugar no mundo e muitas vezes vai ser pela via de um questionamento da autoridade do outro. Né? A gente pode chamar isso de discurso histérico? Não sei. De fato, não sei. O sujeito tem que chegar no meu consultório para poder saber. Né? Mas ele questiona a autoridade do outro. E muitas vezes, questionar a autoridade do outro vai ser pela militância. Né? Às vezes, o sujeito não sabe nem o que é LGBTQIA+. Mas ele está lá usando bandeira arco-íris. Ele está lá botando hashtag. Porque isso é legal. Porque isso é ocupar o mundo. Né? E aí, né, quando a Stephanie traz, né, a adolescência como sintoma, né, como a gente está dizendo, é um sintoma para cada um. Porque o próprio conceito de sintoma para a psicanálise, ele é singular. A gente pode ter 4 adolescentes que têm o mesmo sintoma, mesmo nome dado pelo outro social. Preguiçoso, mentiroso, procrastinador, compulsivo, depressivo, ansioso. O nome que você quiser. A cultura está aí para dar nome para a gente. Né? A gente pode ter 3 adolescentes com o mesmo nome de sintoma. Mas para cada adolescente, isso tem uma função diferente. Então, a gente não trabalha com protocolo. Não existe protocolo para atendimento adolescente. Né? Então, a gente precisa localizar, né? Porque a adolescência, embora a gente está dizendo aqui, né, do adolescente, mas a adolescência é o próprio sintoma. E como o sujeito vai operar com esse sintoma, cada um por cada um. Porque a adolescência é o sintoma da puberdade. Porque o que está em jogo nesse momento não é a adolescência, é a puberdade. Transformação do corpo. Esse momento aí o sujeito começa a ter interesse pelo outro enquanto o outro sexual. Momento onde esse sujeito precisa responder para o mundo de um outro lugar, que não é mais o lugar infantil. E aí, para dar conta disso, ele opera via adolescência, que seria essa resposta a esse momento. Porque a gente tem a infância e a vida adulta. Entre esse meio termo, a gente não tem nada. A psicologia diz da adolescência. Mas, teoricamente, e é interessante que se a gente for estudar o que é adolescência para sociologia, antropologia, psicologia, a gente só tem crise. Sim, a gente falou muito disso. É o sujeito em crise. É o sujeito em crise. Né? Crise da adolescência. Né? Por quê? Porque a gente não sabe o que é aquilo. Então, a adolescência não é uma fase do desenvolvimento, gente. A adolescência é uma resposta que o sujeito dá à puberdade. E cada um vai ter que se arranjar com isso. Porque, no final das contas, a pergunta do sujeito adolescente é o que é ser adulto, homem ou mulher. Alguns vão construir isso. Outros, não. Outros não vão construir. Alguns podem optar por não se decidir, o que já é uma decisão. E isso não tem nada a ver com orientação sexual. Isso não tem nada a ver para a psicanálise com identidade de gênero. Porque a gente pode decidir ser homem e, no final das contas, operar subjetivamente uma outra lógica. Fala um pouco mais Não. do gênero. Acho tão legal
essa forma, né? Essa forma como você vai... Acabou não, gente? Não dá pra esgotar. É isso, né? Não dá, Vou né? ficar na Mas é pauta. isso, Mas, assim. mas isso, sim. Alguns sujeitos, né, vão se identificar quanto homens. Vão querer construir um papel social enquanto homens. Mas o máximo que eles vão conseguir é usar desses semblantes. O que é ser homem? Se a gente vai pegar na cultura o que é ser homem, a gente ainda pega algumas coisas assim para construir. Né? O que é ser mulher? Vai servir de semblante. Então, cada adolescente precisa tentar construir uma resposta para isso. E o que a gente vem encontrando hoje como uma resposta, e aí assim, é uma fala que eu gosto de ter muito cuidado para dizer, é sujeitos que vão dizer, eu não sou homem nem sou mulher. Achando que construir o que é ser homem ou ser mulher tem a ver com esse papel social, tem a ver com uma identidade de gênero. E não tem a ver com isso. Para a psicanálise, ser homem ou ser mulher invariavelmente vai ser um semblante. Porque quando a gente fala de posição subjetiva, que é aquilo que o Lacan trabalha lá no seminário 20, na fórmula da sexuação, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo mesmo. Porque tem a ver com o gozo, com a forma de satisfação da pulsão, pelas vias de satisfação da pulsão. Por exemplo, Lacan vai dizer que do lado masculino de amor, do lado masculino do amor, o sujeito vai operar pela via do objeto fetiche. Não tem nada a ver com perversão, não tem nada a ver com essas coisas escandalosas que tem. Mas para que o sujeito do lado masculino ame, é preciso que o outro do amor tenha um traço característico. Enquanto do lado feminino, é preciso, para amar, a fala. É preciso que o outro diga, eu te amo. A gente associa isso ao homem e à mulher. Né? E esse é um grande erro da transmissão da psicanálise. Porque a gente vai associando dessa maneira, caracterizando as pessoas, né? Criando esses estigmas, aí o povo sai falando que a psicanálise é binária. E não é isso. Né? Mas, do lado masculino, a gente tem... E assim, né? Vamos pensar. No determinado momento da cultura, a gente vê mesmo os homens reunidos falando assim, aquela mulher é gostosa porque ela tem a bunda daquele jeito. A gente tem os homens querendo mulheres com traços característicos. E a gente tem na cultura que a mulher é aquela que precisa escutar que ela é amada. Não importa o quanto o marido dê presentes caros. Se ele não dizer eu te amo, ela coloca em dúvida. Sim. A gente tem isso na cultura. Mas o fato que não é porque a gente tem isso na cultura que isso é característico do homem ou da mulher enquanto identidade de gênero. Então, a gente pode ter um sujeito que não se identifica a nenhum gênero, que é a gênero, operando pelo lado masculino ou pelo lado feminino. Sim. E aí? Qual semblante que ele vai usar para viver? Não me interessa, porque é semblante, vai fracassar. Em algum momento vai cair e vai provocar angústia. Mas, a nível sexual, a nível inconsciente, sim, existe um lado masculino e um lado feminino. Até agora. A gente tem aí muita gente fazendo uma construção teórica muito interessante, que é tentar ler isso de uma outra maneira. É uma galera que está aí pesquisando, muito atual. Vamos ver se vai mudar. Mas até então, que a gente tem o Seminário 20. Que nos habilita a entender um pouco do que se passa. Olha, eu ficaria aqui dias e dias aqui batendo esse papo. Claro, com um chopinho, ou um vinho, alguma coisa aqui para nos ajudar, né? Fica a dica. Adorei. Bom, teremos outros, né? Eu espero. Já foi convidado, viu, gente? Gente, se eu não aparecer aqui mais é porque foi horrível, que ninguém assistiu. Não, a gente vai super divulgar e, assim, para a gente foi uma aula, né? Sempre é. E, assim, é uma forma da gente explicar, né? E se colocar à disposição a cada momento para essas angústias que vão aparecendo para a gente, que vão aparecendo para quem nos escutam, né? Que vão encontrando na psicanálise ou nas falas, né? No pensar, respostas. Né? Nem sempre respostas prontas, que é essa ideia, né? Que não existe uma resposta pronta para aquilo que se sente, né? E o que se vive. São sempre novas perguntas, não tem jeito. Sim, e sempre a gente vai jogar
uma nova pergunta, exato, né? Então, vai estar assistindo o episódio, mas e isso aqui, né? Mas e como seria dessa forma, né? Então, é isso. A gente está fazendo esse trabalho aqui pensando em como ajudar vocês a irem caminhando, né? Através dessa descoberta, né? Da sua própria subjetividade, através da psicanálise, através dos mestres que nos visitam aqui nessa temporada maravilhosa. O mestre você tira de lá. Porque mestre só porque eu tenho título lá. Mas não é só isso. Senão a gente não estaria aqui falando dessa forma tão generosa, né? Que você traz para a gente conhecimento, né, Esther? Sim. E é isso, gente. Estamos terminando, infelizmente, né? Mas por falta aí de tempo, mas acho que a gente fez um episódio maravilhoso aí, lindo, que vai estar disponível para vocês. Então, a gente sempre pede no finalzinho para que vocês compartilhem o vídeo. A gente vai deixar na descrição do vídeo as informações sobre o Gabriel, do consultório dele, como ele atende, dos cursos, dos perfis dele nas mídias sociais, para que vocês tenham contato. A gente também pede para você que se importa que use o hashtag #EuMeImporto, né? E compartilhe as informações do nosso canal Umbrella. A gente faz um trabalho também no Instagram. Somos 3 psicanalistas buscando o melhor, buscando informações, buscando uma forma de trazer para você um pouco mais de alívio em algumas questões que te atravessam aí, tá bom? Então, fica com a gente, um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Até mais.